permite também figurar o protocolo, quero chamar Yasser para te dar esta copia, esta rapa, que é mais relacionada com os palestinos do que o vermelho e o branco. Mas a noite é vermelha, então pode ficar com as duas. Esta aqui, o Yasser Arafat sempre usou esta cor. Este aqui significa paz com tristeza, branco com preto. Logicamente, o senhor sabe que a bandeira palestina tem 4 cores. Branco, símbolo da paz; preto, luto aos inimigos; vermelho, sangue na defesa da pátria; e verde, a fertilidade da terra palestina. A ti, Yasser, este símbolo palestino de Yasser Arafat. Yasser para Yasser. Convidamos o Yasser para fazer uso da palavra nesse instante, pedir às pessoas que nós já estamos chegando ao final dessa noite, mas sem antes ouvirmos o Yasser e suas considerações. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar agradecendo ao Sindasp pela Noite Vermelha, pelo debate sobre a questão da Palestina e por ter abraçado o lançamento do livro. Esse sindicato prova hoje uma ousadia, a ousadia de sair das fronteiras do economicismo sem perder de vista a posição de classe. Porque esse livro é um livro sobre a Palestina, mas também é um livro dos trabalhadores. Esse sindicato também ousa resgatar uma das mais belas heranças da luta dos trabalhadores, que é o internacionalismo, ao trazer o debate da Palestina para sua Noite Vermelha. E eu agradeço ao Sindasp por isso. Agradeço os companheiros de mesa que me antecederam, que facilitaram a minha fala. Quero agradecer e saudar todos os presentes com a saudação árabe islâmica clássica. Salam aleikum. A tradição literal dessa expressão é que a paz esteja com vocês. Só pode existir paz onde reina valores positivos da sociabilidade humana: justiça, dignidade, respeito, solidariedade e tantos outros. E eu desejo paz a vocês, como desejo paz à Palestina e a seu verdadeiro povo, os palestinos. Segundo, o valor dessa expressão na cultura árabe e islâmica é gigantesco. Nós usamos essa expressão para nos saudarmos, mas também usamos essa expressão no final das nossas orações. Ela encerra nossas orações. Ela também remete a um encontro muito importante na religiosidade islâmica, o encontro entre o profeta Maomé e Abraão. Esse encontro, Abraão lança essa saudação que nós usamos todos os dias a todos os islâmicos. Era um reconhecimento de profeta para profeta, mas também era um reconhecimento do patriarca, religiosidade islâmica, a Maomé, que era um dos descendentes de Ismael, um dos descendentes do filho de Abraão. Essa palavra, portanto, tem um significado muito profundo para nós. A minha fala hoje vai se dividir em 3 pontos. Um primeiro, sobre o conceito de orientalismo.
Um segundo ponto sobre a posição da poesia na cultura árabe. E um terceiro ponto sobre a gênese da poesia de combate palestina. Sobre o orientalismo, nada mais é do que uma relação da chamada cultura ocidental, que é a cultura europeia, mais as suas extensões, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Israel, com o Oriente Árabe e Islâmico, que sempre se dá com um fundo negativo, que vai do menosprezo à civilização árabe islâmica, que utiliza termos como primitivos, animalesco, bárbaro, até a caricatura e os estereótipos que também são de fundo negativos. Essa expressão que foi tornada famosa pelo escritor palestino Edward Said, no fundo, não é senão um capítulo, um momento da relação entre civilização e barbárie, aonde o outro é o bárbaro e o civilizado, que é o europeu e suas extensões, foram aqueles que, na verdade, mais produziram barbaridades na humanidade. Basta lembrar o genocídio das populações indígenas em América, como o martírio negro na escravidão e o genocídio africano, como os dois maiores genocídios que a humanidade já viu, produzidos por essa civilização. Salam aleikum, eu disse a vocês, é uma palavra muito importante na cultura árabe islâmica. Ela deu origem a uma palavra na língua portuguesa, salam alek. O português, que é um europeu, ao ver um árabe islâmico utilizar essa saudação, fez uso dessa corruptela, que significa em língua portuguesa uma saudação exagerada, que é um dos estereótipos que o mundo árabe foi apresentado ao Ocidente. Uma civilização do exagero, sem limites, sem acometimentos, de gente abusada. O outro significado dessa expressão, dessa palavra, melhor dizendo, da língua portuguesa, é uma saudação interesseira, deixando claro que se tratava de uma gente que negocia tudo. Esses estereótipos de fundo negativo, que transforma a cultura árabe e a cultura islâmica em especial, numa representação sempre negativa, está presente na questão da Palestina. E ela se traduz como? Ela se traduz quando é apresentado o árabe palestino, especialmente o de fé islâmica, com o estereótipo do terrorista, do vilão, do sanguinário, do irracional, do louco. Ele apresenta dessa forma, ao mesmo tempo que apresenta os palestinos e os árabes como não possuidores das características de uma civilização. Quais sejam essas? Seriam eles antidemocráticos? Lembra que aqui a democracia liberal, com esse modelo que todos nós conhecemos, porque mistura religião e política, que é um fenômeno de separação ocidental europeia, que a história árabe islâmica não reconhece. Ou seja, por trás desse pretenso senso universal da civilização, se passa elementos e valores e crenças e fórmulas que são ocidentais e creem que vale para todos os povos da Terra de forma igual. Esse orientalismo não está presente no nosso livro. Vocês não encontrarão em nenhuma das páginas esse tipo de relação com a cultura árabe e com a cultura islâmica. A poesia de forma cotidiana. Nessa época que os árabes designam como a época da ignorância, esse termo é utilizado porque a época posterior é a época do Islã. Então a época da ignorância se deve ao fato de
ignorar a palavra de Deus. Esse é o sentido da palavra ignorância. Essa poesia se fazia uso quase de um dialeto próprio, belo, sonoro, que era usado por todas as tribos que habitavam a Península Arábica, que são os árabes no seu sentido restrito. Na era do Islã, o valor da palavra se torna enormemente privilegiado. É bom lembrar que no momento da revelação religiosa, Maomé tem por volta de 40 anos, está numa caverna, como fazia sempre, a jejuar, a pensar sobre a vida. E na visão religiosa, o anjo Gabriel lhe aparece. O anjo Gabriel é o mesmo anjo da anunciação do cristianismo, mostrando a relação aí entre o Islã e o cristianismo. Maomé era analfabeto, e o anjo manda que ele recite, que ele leia. A simbologia envolvida nesse ato é uma simbologia crucial para entender a palavra do Islã. Maomé, o homem analfabeto, aprende a ler lendo a palavra de Deus. Esse é o significado da revelação. A palavra adquire uma posição muito importante na cultura islâmica. O Alcorão é a palavra de Deus, não é a interpretação do profeta. Ele é imutável. Toda a expansão árabe posterior se deve ao discurso do Islã. Maomé, portanto, é o profeta do Islã, mas também é o primeiro unificador dos povos árabes. O Islã é o discurso ideológico que dá coesão a essas tribos árabes na península e permite a expansão e ascensão da civilização árabe. Ele abarca, ele interage com vários aspectos da cultura árabe. Ele cria um fenômeno que é típico da cultura árabe. A palavra escrita no mundo árabe é uma só, mas o árabe falado tem várias versões. Isso chama glossia. Isso é um fenômeno típico do Islã, porque a palavra escrita é imutável, ela se manteve dessa forma. Nesse processo de expansão dos árabes peninsulares, eles arabizam, eles engolem, eles refazem os outros povos. Na Palestina, é o califa Omar que inicia esse processo. E inicia esse processo chamando a Jerusalém, após 300 anos de proibição, os judeus, estabelecendo um pacto que ficou conhecido como o Pacto de Omar, que, diante do restante da história da civilização, representava um avanço imenso nas relações de respeito entre as diferenças religiosas. Eu quero lembrar a vocês que o Islã é a única religião monoteísta que reconhece as outras religiões como provindas de Deus. Os muçulmanos reconhecem que o judaísmo é uma religião de Deus, que o cristianismo é uma religião de Deus. Portanto, não há nenhuma chance, nenhuma falsificação histórica capaz de desmentir o que o Islã produziu nos seus quase de 1.500 anos de existência, que foi uma coexistência e uma capacidade de aceitar as diferenças, como o califa Omar fez ao chamar os judeus de novo a Jerusalém depois de terem sido proibidos por 300 anos. O Islã, dessa forma, era a antessala da arabização. É uma religião que tem uma identidade árabe clara. Ao islamizar, ao arabizar os outros povos, o árabe já não era mais o árabe no sentido restrito. E quando hoje nós usamos a palavra árabe para os habitantes do norte da África, do Macharek, da Palestina, do Iraque, o fazemos por entender que esses povos se tornaram árabes nesse processo. O árabe moderno é uma invenção dessa expansão.
cultura árabe islâmica está em torno da palavra, do embelezamento da palavra. É por isso que a arte fundamental da escrita é a caligrafia. Existem 6 estilos básicos de caligrafia e mais de 200 derivações desses estilos. No livro, a gente fez questão de reproduzir alguns deles. Vocês vão ver cartazes de um pássaro. Aquele pássaro, na verdade, são letras que compõem o escrito Palestina Livre, em árabe. Essa arte que percorre séculos do embelezamento da palavra está presente em quase todas as mesquitas. Recitar o Alcorão, que é tornar a palavra mais embelezada, é outra das artes islâmicas. E a poesia está entre elas. A poesia, tanto na tradição escrita, que amplia os temas, as formas, na medida em que arabiza outros povos, como na sua forma original, que era oral, permanece também na cultura desse novo árabe. O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é sobre a gênese da poesia de combate e a causa palestina. De certa forma, os poetas palestinos, como os intelectuais, são os intelectuais que melhor representam o grau de consciência política do fenômeno de colonização europeia através da substituição da população local, pela transposição da população europeia, que são os sionistas. A primeira geração de poetas tem Al-Busmani, um poeta de origem libanesa, ligado à nascente do nacionalismo árabe. Sua poesia, de 1918 a 1920, é uma poesia popular, de identificação de um inimigo. O primeiro inimigo a ser identificado na causa palestina, o mandato britânico. Mas também já anunciavam-se o perigo da colonização sionista, dessa população transposta da Europa para a Palestina. Essa geração já carregava uma das características que todos os intelectuais da poesia palestina terão. Ela será presa. Al-Busmani foi preso em 1920. Muitos serão mortos. Quase todos serão combatentes, e alguns incombatentes em armas. A segunda geração, que tem como nome importante Ibrahim Dukhan, identifica no processo o segundo inimigo do processo da causa palestina. Ele identificou o sionismo e identifica e aponta um terceiro: as elites locais. A descoberta dessa trindade inimiga, o mandato britânico, o sionismo e as elites árabes, palestinas e outras, constitui o legado dessa segunda geração, que compõe um número muito grande de poetas. Eu falei de Ibrahim Dukhan, mas poderia falar de Al-Hakim, Abu Salma, Al-Khoury, Al-Sifri, que fez o epitáfio de Al-Qassan. O número de poetas dessa geração é grande porque é um momento de fluxo da Palestina, um momento importante da história da Palestina e chave, que foi a revolta de 36 e 39. Foi a revolta popular mais importante da Palestina até então. Esse fluxo dos trabalhadores, da população, era uma resposta ao fluxo migratório aumentado dos sionistas para a Palestina, que corresponde à época do nazismo na Europa. A terceira geração, conhecida pela moderna poesia de combate, que tem Taufik Zayyad, que é intitulado O Fim do Ódio que Você Plantou. A epifrase é de Mahmoud Darwish: 1 milhão de pássaros sobre os ramos de meu coração inventam um hino combatente. Mahmoud Darwish, 1941,
2008. O fim do ódio que você plantou. Foi você, eu sei que foi você, impediu-me de nascer na casa de meus antepassados, de robustas pedras com barreiral ao fundo, ao invés daquela tenda da Cruz Vermelha. Roubou minha infância, eu sei, brincadeiras inocentes nos jardins da casa de meus avós paternos em Haifa, usurpou-me os cafés da manhã, a mesa farta de carinho na casa de meus avós maternos em Hebron, em vez da fome que nos fazia ver sol e lua como pratos de comida. Foi você, eu sei que foi você, matou minha adolescência pelas ruas de Turcã. Você me tirou o direito de viver livre em meu país, de ir à escola como todas as crianças, de caminhar pelos mercados, de conversar com meus amigos. E quantos deles você me impediu de conhecer? Foi você. Destruiu o meu amor pela mulher que deveria ter conhecido, aquela com quem me casaria. Roubou-me a alegria de ter na Palestina meus filhos. Ao invés disso, foi você, sim, você, nos incontáveis endereços do exílio me jogou, em país, de casa em casa, negou-me o lar. Foi você, eu sei que foi você. Confinou meus pais a viver no eterno desejo de retornar ao passado, doces memórias, tempo livre de sua existência em nossas terras. Assassinou meus irmãos que não nasceram pela miséria dos campos de refugiados. Matou os que nasceram e lutaram contra você. Tantas vezes você quis nos destruir, desejou nosso fim, nossa diluição. Apesar de tudo, quero que saiba, nossos corações vão vencer o ódio que você plantou. Assim, logo no dia seguinte que a Palestina estiver livre de você. E assim, senhoras e senhores, gostaria de chamar aqui à frente o Arnoldo para as considerações finais e para o encerramento desse ato, mas sobretudo a Silvinha, Marcelo, o professor Rampinelli, o Paulzinho Machini, o pastor Guinter, e a você, Yasser, por nos permitir participar um pouquinho das suas vidas, da cultura de vocês. Com certeza o Sindasp também se sente homenageado e contemplado pela bela aula, pela bela apresentação dessa noite. Estamos também de aniversário, quero convidar a companheirada para que nós fiquem de pé e depois vamos cantar os parabéns para o nosso sindicato. São 27 anos de luta. E eu passo a palavra nesse momento para o Arnoldo para suas considerações finais. Hoje, não só para mim, mas eu creio que para todos que aqui estiveram, foi mais uma noite de aprendizado. Aprendemos muito, além daquilo que nós já imaginávamos, o sofrimento desse povo. Quero agradecer a todos que estiveram aqui e quero lembrar que essa casa, a nossa casa, a casa do Sindasp, vai ser sempre a casa daqueles que se sentem oprimidos, daqueles que se sentem expulsos do seu trabalho, do seu direito de ter um pão de cada dia, do seu direito de lutar para ter uma liberdade, o direito de lutar para nós chegar na terra sem males, como disse aqui o pastor Lu. Isso eu quero agradecer hoje, não a todos, mas eu quero agradecer especialmente ao povo palestino por essa lição de luta e de resistência que eu aprendi hoje.
Isso aqui vai se tornar um troféu lá no Sinasp. Agradeço, obrigado. E obrigado a todos. O comentário final é que aquele material que está disponibilizado no hall de entrada, aquele lá é gratuito, as pessoas que desejarem levar para as suas casas façam bom uso. Da mesma forma, comunicando que o Dr. Yassir, nessa noite, também estará ali no coquetel autografando os livros para aqueles que adquirirem. É isso, Júnior? O filme. O DVD é R$10, Ezequiel. DVD é A lojinha, R$10. tem que ter lojinha. Tem que ter uma lojinha, tá certo. E assim, senhoras e senhores, companheirada, damos por encerrado este ano. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades. Sindicato! É cada um de nós! Sindicato! É cada um de nós! Sindicato! É cada um de nós! Pátria Livre! Venceremos! Pátria Livre! Venceremos! Pátria Livre! Venceremos! É porque tinha que desligar para ele assinar um livro aqui.